Está na minha vida desde sempre, porque foi passado já de uma geração anterior. A minha mãe já era fã do Jackson 5 e esses LPs eles ficavam lá em casa tocando e rodando na vitrola, e eu apaixonado por aquele que ainda era uma criança um pouco maior do que eu. O tempo passou e o Michael cresceu, continuou como um super cometa, asteroide, sei lá o que, de tão grande que é. E ele se tornou tão importante para a nossa geração que é impossível falar de uma pessoa que tenha nascido aí nos anos 70, como é o meu caso, e tenha, enfim, se tornado um adolescente no final dos anos 80, e não tenha o Michael como uma referência artística, como um mito. Eu sempre acompanhei o Michael, sempre fui muito fã do Michael. Tive meu aniversário vestido de Michael, com jaqueta vermelha e sapatilha, fazendo moonwalking. Então, assim, um dia eu tava lá no escritório do meu querido amigo Barata, ele falou assim: você vai gostar daquele menino ali. E eu falei: por que, Barata? Olha pro braço dele. E aí eu comecei a ver as tatuagens do Michael Jackson em Léo. Mal sabia que o Léo era muito mais do que um apreciador do Michael Jackson. Ele era um conhecer, mas não só isso, um homem da música, um homem que sabe operar, que sabe, que tem sensibilidade para, enfim, mexer com a música, não só para ele, mas para os outros. Ele se tornou um profissional da música. E quando a gente vê, por exemplo, esse documentário que fizeram sobre o Michael logo depois que ele veio a falecer, a gente vê a sensibilidade do Michael, né? E a exigência dele. E ele, mesmo exigente, nunca foi grosso, né? Você vê que ele sempre, depois de um pedido, ele falava God bless you, Deus abençoe, mas, né, sempre exigiu o melhor. E o Léo, ele é assim também. Ele, todos os espetáculos que ele participa, eu acho que ele brilha pelo perfeccionismo, que com certeza ele aprendeu com o mestre dele, com o nosso mestre Michael Jackson. Michael, eu tenho certeza que você está sorrindo, dando gargalhadas, fazendo vários moonwalkings em homenagem a esse cara aqui, que com certeza leva o legado. Muito bem. E o Michael também está muito bem representado aqui sentado, dá até medo, fica até aflito. Desculpa se eu não ler tão bem, viu, Michael? Eu escolhi a dança da vida, que fala um pouco de ecologia, que falou... O Michael foi precursor também nessa história, né, do artista levantar bandeiras, né, a respeito da ecologia, a respeito do cuidado com as crianças, não com as piadinhas que acabaram, que nublaram até a carreira do Michael, né, porque muita gente tenta sempre, enfim, né, espizinhar quem está fazendo sucesso. O Michael era muito acima de tudo isso. A história dele talvez ainda não tenha sido tão contada quanto deveria, mas foi muito importante esse documentário para mostrar que todas as pessoas que trabalhavam com ele eram muito bem tratadas por ele e completamente apaixonadas pelo artista, pelo profissional e pelo ser humano. Uma pessoa assim só pode ser abençoada por Deus. Amém. A Dança da Vida, página 27. Não consigo escapar da lua. Seus raios suaves atravessam as cortinas à noite. Não preciso vê-la, uma força fria e azulada toca a minha cama e faz que eu me levante. Deslizo pelo corredor escuro e abro a porta, não para sair de casa, mas para retornar a ela. Lua, estou aqui, exclamo. Muito bom, ela responde. Agora, dance um pouco para nós. Mas meu corpo começa a dançar muito antes dela pedir. Quando isso começou? Não me lembro. Meu corpo sempre se movimentou. Desde criança, reagi desta maneira diante da lua, como fã alucinado, não simplesmente ligado a ela. As estrelas me atraem, ao ponto de eu ver através de sua luz. Elas também dançam, movendo ternas suas moléculas, fazendo os meus átomos de carbono saltar ao mesmo tempo. De braços abertos, sigo até o mar, que faz com que aflore outra dança em mim. A dança da lua é lenta e suave, como o luar ondulando sobre a relva. Quando as ondas quebram, ouço o coração da terra e o ritmo se acelera. Sinto os golfinhos pulando sobre a espuma,
como se tentassem alçar voo, e quase planam quando as ondas despencam do alto. As caudas desenham arcos de luz, fazendo o plâncton brilhar na vaga. Um cardume se eleva, luzindo os dorsos prateados sob a lua, como uma constelação. Ah, diz o mar, agora estão chegando.